Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre os parâmetros hidráulicos de uma estação elevatória. Se a gente considerar dois reservatórios, R1 e R2, e um sistema de recalque succionando a água do reservatório R1 e levando lá para o reservatório R2, que está numa cota um pouco mais elevada, a gente pode chegar a alguns parâmetros que são muito importantes, principalmente para o cálculo da potência hidráulica da motobomba. Então, quando a gente aplica a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2, a gente vai chegar no principal parâmetro hidráulico quando a gente fala de bombas, que é a altura manométrica. A altura manométrica, ela representa a energia necessária para bombear a água, né? Bombear o fluido. Então, ela é a diferença da energia na entrada para a energia na saída da bomba. A altura manométrica, então, essa energia necessária para o bombeamento da água, ela considera tanto a tubulação de sucção quanto a tubulação de recalque. Ela pode ser analisada separadamente, caso os diâmetros da sucção e de recalque sejam diferentes, fica mais fácil analisar separadamente, ou se o diâmetro da sucção e de recalque forem os mesmos, é mais fácil analisar de forma conjunta. Então vamos considerar que nós temos diâmetros diferentes. Então, diâmetros diferentes, vamos analisar aqui a tubulação de recalque. Então a tubulação de recalque, ela tem uma altura geométrica de recalque. O que seria a altura geométrica de recalque, que é dada em metros? Seria a distância entre o eixo da bomba até o ponto mais alto, né, até onde a água deve ser bombeada, certo? Então isso é a distância geométrica, geralmente expressa em metros. Além disso, durante esse percurso da água pela tubulação, a gente sabe que ocorrem perdas, né, que a gente chama de perdas de carga, certo? Então, quando eu somo a altura geométrica mais a perda de carga na tubulação de recalque, tá? Isso daí gera o que a gente chama de altura manométrica do recalque. O mesmo raciocínio pode ser feito para a sucção. Então, a altura geométrica de sucção é a diferença entre a altura no eixo da bomba e o nível da água, certo? Mas durante essa tubulação, né, durante o percurso dessa tubulação, ocorrem perdas. Então, quando eu somo essas perdas, que são as perdas de carga, mais a altura geométrica, lembrando que todos esses parâmetros aqui são dados em unidades lineares, geralmente metro, então a gente obtém aí a altura manométrica de sucção, somando a altura geométrica de sucção mais a perda de carga na sucção. Essas perdas de cargas aqui, elas consideram as perdas de cargas contínuas, né, devido ao comprimento da tubulação, e a perda de carga localizada, né, devido às singularidades que existem ou as conexões durante o percurso da água. Quando eu somo a altura manométrica de recalque mais a altura manométrica de sucção, eu obtenho a altura manométrica do sistema. Tá? Então aqui do lado está equacionado tudo isso que eu falei. Então, a altura manométrica é a altura geométrica mais a perda de carga. A altura geométrica seria a altura geométrica do recalque mais a altura geométrica de sucção. Tá? Então eu posso somar essas duas, vira altura geométrica. Posso somar a perda de carga do recalque mais a perda de carga da sucção, vira a perda de carga do sistema. Ou eu posso analisar de forma separada, né, que a altura manométrica do recalque vai ser a altura geométrica do recalque mais a perda de carga do recalque. E a altura manométrica de sucção vai ser a altura geométrica de sucção mais a perda de carga de sucção. Então, somando essas duas alturas manométricas, vai ter a altura manométrica do sistema, né? Que vai ser o quê? A altura geométrica do recalque mais a altura geométrica de sucção, tá? Ok.
Então, a partir do momento que eu tenho a altura manométrica do meu sistema, considerando a tubulação de sucção e de recalque, eu posso calcular a potência. Então, existem vários tipos de potência. A potência hidráulica é a potência que a água, né? Lembrando o que é potência? Potência é energia por unidade de tempo, né? Então, expresso no sistema internacional, MKS, a gente pode dizer que é watts por segundo, certo? Então, a potência hidráulica seria a energia necessária para elevar essa água, né? Então, para ele conseguir colocar essa energia por unidade de peso de líquido, que a gente estimou e chamou de altura manométrica. Então, a potência hidráulica é o que eu preciso que o líquido receba, né? Quando a gente expressa ela em CV, né, a gente pode dividir isso por 75 e utilizar o peso específico em, no sistema técnico, que é quilogramas forças por metro cúbico, a vazão em metro cúbico por segundo e a altura manométrica em metro. Então, eu vou obter a potência hidráulica em CV. Como durante o percurso da água no interior da bomba ocorrem perdas, então isso existe um rendimento para que o fluido, né, ou a água receba essa energia da potência hidráulica, é preciso que a bomba tenha um pouco mais de energia, porque existem perdas, né? Essas perdas a gente chama de rendimento da bomba, então vamos considerar um pouco de rendimento aqui. Como o motor também, e também durante o sistema de transmissão do motor para a bomba existem algumas perdas, então a gente considera também o rendimento do motor. Então, como você tem dois rendimentos, que são duas frações, a gente pode multiplicar ela e fazer e trabalhar com um único rendimento. E esse único rendimento seria o rendimento do conjunto motobomba, que considera todas as perdas, tanto da bomba quanto do motor, quanto da transmissão também. Beleza? Então, se eu quero calcular a potência do conjunto motobomba em CV, eu posso aplicar diretamente essa fórmula aqui, né, que seria o peso específico em quilogramas força por metro cúbico, a vazão em metro cúbico por segundo e a altura manométrica em metro, dividido por 75 vezes o rendimento em decimal, tá? Essa potência, então, aqui, ó, a potência absorvida seria considerando só a bomba, potência hidráulica considerando só o fluido. E a potência do conjunto motobomba considera os dois rendimentos, né? Então considera todas as perdas que o sistema tem. Para que essa bomba funcione, no caso de ela funcionar com um motor elétrico, eu ainda tenho a potência chamada de potência instalada, que essa potência é um acréscimo que eu tenho que dar, e ela é de acordo com a potência da bomba, tá? De acordo com a potência da bomba, por exemplo, se a potência da bomba for menor ou igual a 2 CV, então você tem que ter um acréscimo de 50% no motor elétrico, na potência do motor elétrico. Se ele for entre 2 a 5, acréscimo de 30, né? Então, se ele for maior do que 20, acréscimo de 10. E assim sucessivamente. Então, essas relações aqui é para a gente projetar, né, uma motobomba. Tá? Mais para frente a gente vai ver outras fórmulas mais práticas de selecionar um conjunto motobomba, tá? Então tá, pessoal, por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente vai falar sobre curva características das bombas. Até mais.